Os anjos caídos e o fenômeno de 6 dedos. Quão popular é o fenômeno de 6 dígitos? Houve boatos de que gigantes uma vez vagavam pela terra, os quais não tinham 5, mas 6 dedos em cada membro. 6 dedos também foram mencionados na Bíblia, e essa é uma característica que passou para os seres humanos de hoje. O código de DNA para 6 dedos geralmente está latente, mas pode se tornar dominante. Houve grupos de pessoas nascidas com um 6º dedo nas mãos totalmente funcional e, em alguns casos, tiveram 6 dedos nos pés também. Ter 6 dígitos é um fenômeno, e é uma mutação de DNA que é significativa, mas é uma que é perfeitamente saudável, ao contrário de ser causada por radiação ou outra coisa. Mas o que desbloqueou os códigos de DNA do passado e quão popular é o fenômeno de 6 dígitos hoje? A tribo Waorani do Equador. Uma certa tribo conhecida como Waorani que vive no Equador tem muitos membros com 6 dedos das mãos e dos pés. Eles são pessoas de tamanho normal, conhecidas por sua violência, e 50% de todas as mortes nas 5 gerações foram devidas ao homicídio. Os Waoranis são classificados como um enigma, pois não possuem traços de doenças cardiovasculares, câncer, hipertensão, alergias ou mesmo outras doenças conhecidas. Os membros da tribo também são fisicamente fortes. O fenômeno de 6 dedos não se limita apenas à tribo Waorani, tal como aparece em algumas pessoas ao redor do globo. Existem outras tribos que têm o mesmo fenômeno através de sua linhagem. James Needham falou sobre as melungus com 6 dedos. O inglês James Needham explorou o Vale do Tennessee, estado dos Estados Unidos, junto com um servo e alguns índios, e ele falou sobre uma tribo de pessoas peludas que se reuniam para conversar depois do toque de um sino. Ele disse que falavam em uma linguagem desconhecida, mas que pareciam europeus e brancos com barbas longas. Ele disse que eram os descendentes de portugueses que ficaram na costa atlântica depois de um naufrágio e usavam o português. Eles foram chamados de melungus, e foi dito que eles tinham 6 dedos em cada mão e em cada pé. Pessoas de Altiparmak tinham 6 dedos. Em Éfes, na Turquia, há uma região chamada Altiparmak e muitas pessoas que moravam na região tinham 6 dedos. Enquanto o fenômeno geralmente ocorre dentro de uma família, ele pode aparecer aleatoriamente, e é quando um gene recessivo se torna dominante. Hoje, há muitas pessoas que têm 6 dedos. Acredita-se que os gigantes tinham 6 dedos. Os restos de um gigante foram encontrados no condado de Antrim, na Irlanda, em 1895, durante uma escavação de mineração. Foi dito que o gigante tinha 3,6 metros de altura e tinha 6 dedos no pé direito. O peso do gigante era de mais de 2 toneladas, e levou mais de meia dúzia de homens usando um poderoso guindaste para levantar o corpo em posição para tirar uma fotografia com ele. O gigante fez parte de uma exposição na Inglaterra, mas de alguma forma foi perdido mais tarde. A Bíblia menciona pessoas com 6 dígitos. Houve menção de pessoas com 6 dígitos na Bíblia. Diz na Bíblia que havia uma grande guerra em Gaf e havia um homem de grande estatura, provavelmente um gigante. Ele tinha 6 dedos em cada mão e 6 dedos em cada pé. Esqueleto de gigante com 6 dedos encontrado na Califórnia. Uma fotografia mostrava um esqueleto e tinha 6 dedos.
No Museu Ketawina da Califórnia, Elia Marzulli encontrou fotografias e documentos de Ralph Glidden, um homem que realizou escavações arqueológicas naquela ilha nos anos 20 e 30. É dito que ele encontrou esqueletos de alguns índios nativos americanos e outra raça, e que tinham mais de 2,4 metros de altura. As seguintes são as pessoas que chegaram ao centro das atenções porque têm 6 dedos. Um menino da vila de Songpo, na província de Hunan, no sul da China, é mostrado com dígitos extras em suas mãos, que funcionam normalmente. Yoandri Hernandes Garrido de Cuba é fotografado mostrando seus 6 dedos perfeitamente formados. Ele também tem 6 dedos em cada pé, todos os quais são normais. Tirso Furcalgreu da República Dominicana mostra 6 dedos na mão, e ele também diz ter 6 dedos nos 2 pés. Uma criança nasceu em Nadidad, e o menino indiano com o nome de Lakshya tinha um total de 25 dedos nas mãos e pés. Ele tem 6 dedos em cada uma das mãos, 6 dedos no pé direito e 7 no pé esquerdo. Um bebê nasceu na Flórida em 2009, com 6 dedos em cada mão e pé. Estátuas antigas com 6 dedos. Muitas estátuas da antiguidade mostram pessoas com 6 dedos. Esta é uma estátua de um músico da Idade do Ferro com 6 dedos. Uma estátua suméria também tem 6 dedos na mão. Petróglifos mostram pessoas com 6 dedos. No Novo México, há petróglifos que revelam pessoas que tinham 6 dedos. Em particular, um O foi encontrado na Caverna da Preguiça Gigante no Chile. O Parque Estadual Indian Creek é também um local de petróglifos antigos que mostram cavalos e seus cavaleiros, peles de animais e estampas de pés com 6 dedos. Algumas das impressões são ditas serem humanas devido ao arco no pé. Povo do Chaco Canyon. O povo que morava no Chaco Canyon no Novo México tinha um dígito extra em suas mãos. Os pesquisadores estudaram 96 esqueletos e encontraram 3 pessoas portadoras desse fenômeno, todos com um 6º dedo nos pés. Isso significa 3,1% da população do Chaco. Tatuncanara, chefe da tribo Ugamongulala. Há um conto sul-americano que diz que Tatuncanara, o chefe da tribo Ugamongulala, foi visitado por deuses com pele clara que desceram do céu em 1300 a.C. Foi dito que os visitantes vieram de Xuerte e fizeram uma aparição a cada 6.000 anos. Eles pareciam muito com um homem típico, com corpos que eram de pele graciosa e branca, com uma barba grossa. O que os fazia realçar foi o fato de terem 6 dedos em cada mão e pé, e isso era considerada uma característica de origem divina. Este arquivo de áudio é criado por Panopreter Basic, você pode recebê-lo em www.panopreter.com.